Saudações, turma querida, turma Cam 41. Estou aqui hoje para resolver com vocês algumas questões da lista de probabilidade, né? Da professora Aline. E eu começo aqui, eu escolhi umas 4 questões para hoje. Essa aqui do Enem de 2011. Hoje é só questão do Enem, gente, né? Que é o que aparecer para vocês na lista. E ela começa assim, ó. Rafael mora no centro de uma cidade e decidiu se mudar, por recomendações médicas, para uma das regiões, ou a região rural, ou a região comercial, ou a região residencial, residencial urbano, ou residencial suburbano. Até aí sem problema. A principal recomendação médica foi com as temperaturas das ilhas de calor da região, que deveriam ser inferiores a 31, atenção, inferiores, certo? A esse valor, 31 graus centígrados ou graus Celsius. Tais temperaturas são apresentadas neste gráfico, né? Aqui você tem o seguinte: qual é a temperatura da ilha de calor de cada uma das regiões: região rural, comercial, a residencial, urbana e suburbana, né? Escolhendo-se, atenção, aleatoriamente, ela está chamando aqui para a questão da probabilidade, né? Uma das outras regiões para morar, a probabilidade, atenção, de ele escolher uma região que seja adequada às recomendações que ele recebeu é qual? Então aqui, gente, temos que lembrar da recomendação médica, né? Que a temperatura da ilha de calor tem que ser menor, inferior a 31 graus Celsius. Então aqui no nosso gráfico, que tem esses dados, né? A gente tem que procurar aqueles que realmente têm a temperatura abaixo de 31. Né? E é uma simples análise de gráfico, né? Uma questão bem tranquila. Você consegue perceber isso? Assim, ó, por exemplo, eu já vejo aqui na região rural. Na região rural, vou até destacar aqui para vocês, a vez tem aqui o seguinte, ó, a temperatura ela é simbolizada por esse, ela está correspondendo a esse pontinho aqui, que eu vou até pintar de rosa, né? E você vê que ele está abaixo de 31, né? A temperatura de 31 graus Celsius, você consegue perceber bem aqui, ó, nessa coluna que eu estou destacando, ó. Você tem aqui essa coluna em que aparecem as temperaturas em graus Celsius, né? E você vê que a temperatura de 31 graus Celsius está bem aqui, ó. Bem aqui no 31. Olha só, temos aqui que as temperaturas têm que ser inferiores a essa linha, né? A essa linha rosada, roxa, lilás, sei lá, né? E agora ficou mais fácil de ver o seguinte, na região rural, está correspondendo, realmente a temperatura está abaixo de 31. Na região comercial, por exemplo, vou marcar de azul, você vê que a bolinha correspondente a ela já está acima, né, dos 31 graus Celsius, então não serviria, está um pouquinho acima, né? Na região residencial urbana, né, vou pegar aqui uma cor laranja bem escura. Residencial urbana, você tem que atende também, já que você tem a temperatura mais ou menos aqui, ó, na casa dos quase 30, né, graus Celsius, está bem, tá na faixa permitida pelo médico. E por fim, na última região, a região residencial suburbana, você vê que ela também atende às especificações, né? Porque aqui você tem, só faço questão de fazer bem didático, olha só, uma temperatura abaixo dos 30 graus, né? Perfeita para ele também. Então, olha só, ele vai escolher uma dessas regiões para morar, né? E atenção ao que a questão fala, né? Esse rapaz aqui, esse Rafael, está dito aqui enfaticamente, é isso que ele mora no centro, né? Uma das primeiras coisas que a questão fala. Então, olha só, isso é um cuidado que nós temos que tomar, certo? Porque se nós queremos saber a chance, o que é essa chance? Essa probabilidade que eu vou chamar aqui de pesão, tá? Com muita originalidade, eu vou dizer que a nossa chance, essa probabilidade chamada de pesão, ela é
casos favoráveis sobre casos possíveis, né? Vocês viram isso com a professora Aline em sala de aula. Vou melhorar aqui esse traço. Olha só que aqui nós temos o seguinte, eu posso fazer um pequeno que eu vou colocar a resposta direto, né? Isso aqui é definição de probabilidade. Casos favoráveis sobre casos possíveis, né? Quantos são os favoráveis? Ele escolheu uma região que está dentro das especificações. E quantas são essas possibilidades? Ele pode morar na rural, é uma. Na comercial ele não pode, né? Já está descartada. Ele pode morar na residencial urbana, são duas, e na residencial suburbana, são três. Então, repare, são três casos favoráveis, três possibilidades de regiões em que ele pode morar, certo? E os casos possíveis. Como ele mora no centro, atenção, o rapaz mora no centro, ele não pode escolher morar onde ele está, né? Ele tem que sair daqui. Essa região não serve. Então, são quantas as possibilidades totais, né? Ele pode escolher três das quatro regiões, não é isso? Ó, entre a rural, comercial, residencial urbana e residencial suburbana. Então, olha só, são três em quatro, né? E não três em cinco, como muitos poderiam pensar e marcar, né? Então, a nossa resposta aqui, ó, é uma chance de 3 em 4, não é isso? Ó? Essa é simplesmente a resposta da questão primeira aqui que a gente fez, né, do Enem. Letra E de equação, né? É a opção correta. Tá certo, Smith? Quis trazer ela aqui porque ela começa bem pelo princípio, né? Ela trabalha a nossa definição de probabilidade. Casos favoráveis sobre casos possíveis. Tranquilidade, né? Vou partir agora para a próxima, que a coisa fica um pouquinho mais quente, né? Pelo menos a professora Aline me contou. Né? Temos aqui o seguinte, olha só, uma questão do Enem de 2009, também da lista de vocês, e que fala de Mega Sena, um assunto muito pertinente, né? E ela nos traz o seguinte, olha que interessante. Primeiramente, um texto para nos contextualizar, olha que fantástico. A população brasileira sabe, pelo menos intuitivamente, que a chance ou a probabilidade de acertar as 6 dezenas da Mega Sena não é zero, mas é quase isso, né? É muito difícil você ganhar a Mega Sena. Mesmo assim, milhões de pessoas são atraídas por essa loteria, especialmente quando o prêmio se acumula em valores muito altos. Até junho de 2009, cada aposta de 6 dezenas pertencentes ao conjunto entre 0 e 60, né, são os 60 números ou as 60 dezenas, né, da Mega Sena. Cada aposta de 6 dezenas custava R$ 1,50. E acabou-se por aqui. Agora vem a situação hipotética, né? Vamos lá. Considere que uma pessoa decida apostar exatamente R$ 126, certo? E que esteja mais interessada em acertar apenas 5 e somente 5 das 6 dezenas, certo? Da Mega Sena. Justamente pela dificuldade de se acertar as 6 dezenas. Então, aqui está 5, que pode ser um pouco mais fácil. Nesse caso, é melhor que essa pessoa faça 84 apostas de 6 dezenas diferentes, certo? Que não tenham 5 números em comum, do que uma e somente uma aposta com 9 dezenas. Olha só. Porque a chance de acertar a quina, no segundo caso em relação ao primeiro, é de aproximadamente quanto? Aí vem as opções. Então, olha só. Ele pergunta uma chance em relação à outra, né? A chance de você ganhar é com uma única aposta com 9 dezenas e a chance de você ganhar com 84 apostas de 6 dezenas, né? É claro que você percebe que você ganhar com 84 apostas de 6 números ou dezenas é uma chance muito maior, né? Porque são mais apostas, né? Então, intuitivamente, você percebe que essa chance aqui é maior, com certeza, do que você ganhar com uma aposta única, seja ela qual for, né? Mas o que me chama a atenção nessa questão, e a razão por eu ter escolhido ela para estar aqui hoje no nosso vídeo especial, né? É que é uma questão que você tem que ter muita atenção, tem que ler muito bem, devagarzinho, e tem que compreender como é que funciona uma aposta da Mega Sena.
Creio que vocês devam conhecer, né? Ela faz parte da nossa vida até hoje. Mas eu trouxe aqui uma cartelinha que está aparecendo aqui para vocês na edição. Eu não estou vendo na hora de gravar, mas na edição. Vai aparecer para vocês uma cartela, olha só, típica da Mega Sena. Existe isso até hoje, né? Você vê uma cartela com 60 números, né? De 1 a 60, sendo que nesse universo, como a questão já traz, é importante você ter em mente o seguinte, que cada número também é chamado dezena. Então, por exemplo, você não diz número 60, mas diz dezena 60, dezena 4, dezena 10, né? E assim por diante, né? Então, agora que nós já sabemos isso, né? Podemos pensar no seguinte: vamos fazer aqui uma aposta hipotética, né? Vamos fingir que nós somos essa pessoa que vai pensar nesses dois cenários diferentes, né? Eu até tirei as minhas marcações aqui, que eu quero toda a sua atenção, porque a gente vai trabalhar agora. Olha só, eu vou começar pensando, por exemplo, ó, o que a gente vai buscar aqui? Nós queremos a quina, não é isso? Acertar a quina da Mega Sena. Quina são 5 dos 6 números sorteados, né? Que vai acontecer o resultado. Então, vamos começar pensando nessa possibilidade aqui última, no segundo cenário possível, que eu acho que é mais fácil, né? Que é esse aqui, ó. Fazemos uma única aposta, certo? Com 9 dezenas. Vou colocar assim, ó, bem enxutinho. Então, olha só. Tá aparecendo aqui a nossa cartela da Mega Sena e vamos fazer uma aposta hipotética, tá bom? Vamos lá, por favor, Germano. Temos que pensar em 9 dezenas ou números. Me diga um número, por favor. Vamos ver o número. Ok, perfeito. Número 21. Ok, número 21. O número 7, que eu gosto, o número da perfeição, né? O número 1, que é o primeiro. O número 60, que é o último da cartela. O número 30, que é a metade. O número 15, que é metade de 30. Vamos ver aqui. O número 45, eu gosto dele. O número 50, que é a idade do meu pai. Deixa eu ver. E que mais, que mais, que mais? E o número 22, que é a minha idade. Pronto. Fizemos aqui 9 dezenas, ok? Ou números. Temos aqui a nossa aposta. Então, agora a pergunta que eu faço para você é a seguinte: a quantas quinas, de quantas maneiras aqui a gente pode ser premiado numa quina, né? Quantas são as quinas premiadas dessa aposta que nós fizemos, gente? Então, repare, para acontecer uma quina premiada aqui, basta acontecer um cenário em que apareçam 5 números, né, dentre os 9 que a gente apostou. E de quantas formas isso pode acontecer, né? Dentre esses números aqui que nós escolhemos, apostamos, né? São grupinhos de 5 numerozinhos entre os 9 que a gente apostou. Então, por exemplo, pode ser essa quina que está aparecendo, né? Esse grupinho de 5, ou então esse grupinho de 5 bem aqui, ou ainda esse grupinho de 5 aqui destacado, né? Enfim, são essas e mais algumas possibilidades, né? Como é que a gente chega nesse total? Até enfatizei, né? São grupinhos de 5 dezenas, 5 numerozinhos. Então, olha só. Se é a formação de grupos, isso remete a quê? Né? A combinação, né, Beth? Até cheguei a comentar isso com vocês em nosso encontro presencial, não foi? Então, olha só. Podemos pegar aqui uma cor interessante. Eu vou manter esse laranja, né? Que seria o quê? A quantidade de quinas premiadas aqui possíveis, né? Dentre esses numerozinhos aqui da aposta. Combinação de 9 dezenas, né, tomadas 5 a 5, né, grupinho de 5. A gente vai ter o que aqui, ó? 9 fatorial, correto? Sobre 5 fatorial, vezes o quê? 9 menos 5, isso é 4 fatorial. Nisso aqui vocês são craques, mas eu vou fazer aqui bem devagarzinho, né? A gente vai ter aqui o quê? 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial. E você já percebeu que esse 5 fatorial aqui do numerador vai cortar com esse 5 fatorial aqui do denominador, né? E além disso, eu vou colocar aqui, né? Todos nós sabemos, né? Que 4 fatorial, que está bem aqui, isso vale 24, né? Um valor que a gente até decora de tanto usar.
Então tá ótimo, gente, perfeito. Agora a gente pode fazer o seguinte, vamos cortar esse 5 fatorial aqui com esse 5 fatorial aqui, não é isso? E esse 24, vou simplificar com esse 8, né? Sempre bom se livrar dos valores maiores. Então a gente vai ter aqui, ó, 8 e 24, né? Aqui fica um 3, não é isso? No nosso denominador. Então temos aqui o seguinte, né? O que que ficou para gente, para não ficar poluído? Ficou aqui, ó, 9 vezes 7 vezes 6 vezes, dividido por 3. Antes de despoluir isso, eu vou já simplificar esse 6 com esse 3. Ou ainda melhor, né? Tendo 9 aqui, eu vou usar o 6 para quê? Né? Tenho 9, 9 dividido por 3, isso é 3, né? Então temos um 3 aqui em cima. Agora sim, gente, agora sim, tá ótimo. Vamos despoluir isso aqui para a gente ver realmente o que sobrou, né? Sobrou só aqui no numerador, né? O número 3 multiplicando o número 7 e o número 6. Se fizermos isso aqui é o quê? 3 vezes 7, 21. Vezes 6, gente. Se você fizer a conta, você vai encontrar 126. E o que representam esses 126? Gente, representam as quinas premiadas para gente, né? As nossas quinas, portanto, né? Nossas quinas favoráveis. Eu vou escrever isso aqui, ó, bem simplesinho, tá? Em bom português. São as nossas quinas favoráveis, não é isso, ó? São as possibilidades de sermos premiados, né? As quinas favoráveis. Espero que eu tenha me feito entender, gente. Se isso não aconteceu, coloque nos comentários, tá? Vou amar ler cada comentário. Mas continuando aqui, a gente tem esse resultado, ok? E pensar nele por enquanto é suficiente, tá? Temos 126 quinas possíveis, né? Quinas favoráveis para gente, né? Possibilidade de sermos premiados. Não é isso? Agora, vou fazer um paralelo e pensar com vocês no primeiro cenário, que envolve não apenas uma aposta, mas 84 apostas, né? E são apostas agora, né? São 84 com 6 dezenas, 6 númerozinhos, né? 6 dezenas. Então, convido vocês a mais uma vez olhar para a cartela, né? Está aqui de volta com a nossa aposta. Agora são 6 dezenas, então eu vou escolher aqui como exemplo 6 desses 9 numerozinhos aqui marcados, tá? Então eu vou tirar 3 deles, pronto, tirei, ficaram 6. E agora a gente pode mexer com essa aposta hipotética, né? De 6 numerozinhos, né? E a gente pode pensar em quantas quinas podem ser premiadas aqui, né? Quantas são as possibilidades de premiação numa quina, né, com esses números? Quantas quinas são possíveis aqui, né? Quantas quinas nos são favoráveis? Olha só, estou falando isso aqui de várias formas para entrar bem, ser bem enfático, né? Então, olha só, podemos então fazer grupinhos de 5, não é isso? No fundo, é exatamente isso, fazer grupinho de 5 com esses 6 numerozinhos que a gente usou na aposta. Então, vão ser, mais uma vez, né? Combinação, vou fazer de azul aqui, ó, combinação de 6 numerozinhos tomados 5 a 5. Quero o grupinho de 5. Então, aqui vai acontecer o quê? Temos aqui 6 fatorial sobre 5 fatorial, e 6 menos 5 é 1 mesmo, né? 1 fatorial. Aqui não é difícil ver que vai ser 6 a resposta, né? Digo isso por quê? Por dois motivos. Aqui vai acontecer 6 vezes 5 fatorial, né? Que vai cancelar com esse 5 fatorial aqui. E 1 fatorial é 1 mesmo. Então, aqui o 5 morre, esse 5 fatorial. E aqui a gente vai ter 6 sobre 1, que é 6 mesmo, né? E o que representa esse 6? É a quantidade de quinas com as quais estamos concorrendo, não é isso? Com essa aposta de 6 numerozinhos, 6 dezenas. Não é isso? Com uma aposta apenas, mas você deve lembrar que são 84, né? Então, são 6 quinas. Cada aposta são 6 quinas possíveis de serem premiadas, né? Que a gente está concorrendo. Então, vão ser 6 vezes 84, não é isso? E isso vai dar quanto, gente? Se você fizer com muita paciência e muita calma essa continha aqui de multiplicação, você vai encontrar 504, tá? E o que representam esses 504? Agora sim, não é isso? São as quinas favoráveis para o cenário
dado, né, as quinas favoráveis. O que que você percebe aqui, ó? 504 e 126. Eu estou concorrendo a mais quinas no primeiro caso, né? Que esse aqui das 84 apostas, com 6 dezenas. Então, isso quer dizer que a minha chance de ganhar alguma coisa certamente é maior. É isso? E a quantas vezes maior? 504, gente. Vê se não é verdade isso, né? 504 é a mesma coisa que 4 vezes 126. Vê se não é verdade, ó. Faço até a continha com vocês. Aqui, ó, super didático. Aqui, ó, 126 vezes 4. Isso vai ser o quê? 24 aqui, né? 2 vezes 4 é 8, com 2 é 10. 4 vezes 1 é 4, com 1 é 5, ó, 504. Então, olha só. Temos aqui, então, que 126 é 4 vezes menor, não é isso? Que 504, né? Porque 504 é 126 vezes 4, né? Então, a nossa resposta, né, é que o segundo caso, de onde vieram esses 126, né? Nosso segundo caso, em relação ao primeiro, é 4 vezes maior. Não é isso? Ó, segundo caso, primeiro caso. Nossa resposta aqui é a letra C de sapato. Né? Então, é uma questão, gente, que depois que você compreende bem o enunciado, ela não é assim dificílima, né? Mas ela exige de você conseguir interpretar bem algum conhecimento sobre a Mega Sena, como funcionam as apostas, né? E, além disso, uma capacidade de contar de uma maneira inteligente, né? Porque eu acho que essa contagem, se você pensasse assim, né, realmente no que a questão queria, que era a quantidade de quinas, né, nos 5 numerozinhos, nos grupinhos de 5, fica uma contagem mais simples, né? Você pode complicar essa contagem se você pensar nos 60 números, e essa conta pode ficar mais complicada, né? Pelo menos quando eu fiz pela primeira vez foi um festival. Eu mesmo me atrapalhei um pouco com ela. Não sei vocês, né? Mas se quiser me contar, é só colocar nos comentários, tá? Partindo aqui para a próxima questão, gente, a gente tem aqui uma questão do Enem de 2014, que também não é tão difícil, mas eu achei interessante. Dessa vez, do ano de 2014, e ela nos fala o seguinte, olha que interessante. Ela nos fala de um método diagnóstico, né? O desempenho de um método diagnóstico, né? E que é avaliado de acordo com estudos em populações, contendo pacientes que não estão doentes, estão sadios, e pacientes doentes, né? Eu quero diagnosticar uma doença. 4 situações distintas, atenção a isso, tá? 4 situações distintas podem acontecer no contexto de um teste diagnóstico, né? Primeira situação, o paciente tem a doença e o resultado do teste é positivo. É o caso em que o teste realmente detecta a doença, né? O paciente tem a doença e o resultado é positivo. Ele está funcionando bem esse teste, né? Segundo caso, o paciente tem a doença e o resultado do teste é negativo. É o que a gente chama de falso negativo, né? A pessoa tem a doença, mas o teste não acusa por alguma razão. Terceira situação, o paciente não tem a doença, está sadio e o resultado do teste é positivo. Aqui é o caso de um falso positivo, né? A pessoa não tem nada, mas o teste acusa a doença ali. E a quarta situação, o paciente não tem a doença e o teste funciona como deveria, dá negativo, né? Perfeito. Agora temos aqui, feitos esses esclarecimentos, é isso? Finalmente, a situação do problema. Um índice de desempenho para a avaliação de um teste diagnóstico é a sensibilidade. Nesses tempos aí de Covid-19, né, você deve ter ouvido falar sobre sensibilidade de um teste, né? Definida como a chance, mais uma vez, a probabilidade de o resultado do teste ser positivo, né? Se o paciente estiver com uma doença. Então, olha só, é a chance do teste realmente fazer o trabalho dele, né? Para pessoas que têm a doença de realmente acusar o resultado positivo. Agora temos aqui o seguinte, um quadro que o examinador fez com todo cuidadinho, né? Refere-se a um teste diagnóstico para a doença A. Não entrou em detalhe, mas uma doença aí, uma doença A qualquer, aplicada em uma amostra composta por 200 indivíduos.
A grande pergunta é a seguinte: conforme o quadro do teste proposto, conforme este quadrinho, qual é a sensibilidade desse teste? Então a pergunta é a sensibilidade. E o que é a sensibilidade? É uma probabilidade, né? E o que é essa probabilidade? É casos favoráveis sobre casos possíveis, não é isso? Aqui nesse caso, como eu quero saber sensibilidade, é o que? A chance de o teste dar positivo se o paciente estiver com a doença. Então, olha só, temos aqui a tabela. O que ela fala para gente? O que significa esse presente e esse ausente, por exemplo, que estão bem aqui? Significa o seguinte: presente são as pessoas da amostra em que a doença estava ali, são pessoas doentes, e ausente quando não havia doença, ou seja, pessoas sadias. Então, olha só, temos aqui, ver se não é verdade, 95 mais 5, 100 pessoas doentes, e 85 mais 15 são 100 pessoas sadias. Então, olha só, 100 pessoas sadias e 100 pessoas doentes. São as 200 pessoas que participaram dessa avaliação do teste, né? Então temos aqui o seguinte: se eu quero a chance de dar positivo, dado que a pessoa tem a doença, então eu tenho que olhar, gente. Não vou ser muito técnico, tá? Ela ainda vai entrar com isso com vocês, a professora Aline, mas olha só, é olhar para isto aqui, né? Essa coluninha aqui é o que interessa para gente, ó, são os pacientes que têm a doença, né? Que a doença está presente. Então, olha só, eu sei que o paciente tem a doença, eu quero saber qual é a chance de dar positivo, entendeu? Então, olha só, nós temos aqui o seguinte: quantas pessoas têm a doença? São 100 pessoas, né? 95 mais 5. Aqui nós temos 100 pessoas. Vou até escrever isso. Atenção aqui, ó, 100 pessoas. Se você somar aqui, né? E agora, temos um total de 100 pessoas e o teste foi positivo para quantas delas? Para 95, né? De cada 100 pessoas doentes, em 95 delas o resultado foi positivo e em 5 delas o resultado foi negativo, né? Foi um falso negativo. Então, olha só. Quais são aqui os nossos casos favoráveis? São 95 pessoas, certo? E que realmente deu positivo, né? Dentre as 100. Então, olha só, a nossa sensibilidade, ela é de quanto? Ela é de 95%, não é isso? 95 pessoas acusou positivo dentre as 100 que tinham a doença. Certo, gente? Então, olha só. Essa é o quê? A probabilidade de o resultado ser positivo, dado que a pessoa tenha a doença, né? Para aqueles que estão realmente doentes, né? Isso é sensibilidade. Por exemplo, se fosse... Eu vou até marcar aqui a opção, a letra E de equação é a que diz 95%, né? Não confunda essa pergunta, tá? Com essa pergunta aqui, qual é a chance do teste dar positivo, né? Se eu quisesse saber isso, eu ia olhar para aqui, ó. Em quantos casos o teste deu positivo, né? Foi 95 pessoas dentre as doentes, né? E em 15 das sadias, né? 95 mais 15 vai dar quanto? 105, 110, né? 110 casos em que o teste deu positivo, né? Dentre as 200 pessoas que fizeram parte da pesquisa, né? Dessa avaliação. Então, olha só, a nossa chance de dar positivo seria o quê? Seria o quê? Seria 110 em 200, né? Essa chance aí. Então, gente, como a pergunta era em relação aos que estavam doentes, a nossa chance foi essa, então 95 sobre 100. Letra E de equação, tá? Então, o que aconteceu aqui foi uma restrição do espaço amostral, tá? Eu quero que você perceba isso, tá? Vá com isso no seu coração, né? Porque aqui nós tínhamos inicialmente 200 pessoas, só que apenas me interessavam aquelas que estavam realmente doentes, né? Então, por isso que a nossa resposta foi essa chance de 95%, essa sensibilidade de 95%. Bem, fui bem enfático aqui, né? Mas agora a gente pode partir para a última questão, que é muito boa, gente, muito legal, que é essa questão do Enem de 2015, né? É a questão que finaliza a lista de vocês. E ela nos fala o seguinte, olha só, agora tem a ver com inglês isso. Em uma escola, a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês
é 30%. 3 alunos dessa escola, 3 somente 3, que estão em fase final de seleção de intercâmbio, aguardam em uma sala serem chamados para uma entrevista. Mas ao invés de chamá-los um a um, o entrevistador muito malandramente entra na sala e faz oralmente uma pergunta em inglês, que pode ser respondida, atenção, por qualquer dos alunos. Qualquer um dos alunos pode responder quando quiser. Essa chance de o entrevistador ser entendido, né, e ter a sua pergunta oralmente respondida em inglês é quanto? E aqui vem as opções. É uma questão que o enunciado pode confundir um pouco se você ler pela primeira vez, pode ser que você tenha que ler mais uma vez para conseguir entender, né? Mas é fundamental você conseguir esquematizar bem o que está escrito. Primeira coisa, tá? Vamos imaginar que na turma Cão 41 estão 3 estudantes que estão aqui nessa seleção para intercâmbio, né? Que aleatoriamente não tem nenhum compromisso com a realidade. Vou escolher aqui o Germano, tá? Vou chamar aqui pela letrinha G, tá bom? A Alice, tá certo? E a Rihanna, tá bom? Vou colocar aqui letrinha, podia colocar bonequinho, mas a letrinha tá suficiente, tá? Temos aqui Germano, Alice, nossa representante, e a Riane, tudo bem? São os 3 estudantes aqui que vão fazer intercâmbio, né? E agora a gente quer saber de quantas maneiras o entrevistador, né, ele pode ser entendido e respondido pelos alunos. Então, olha só, primeira coisa que nós temos que ter em mente, né? A única coisa que a questão fala para gente, compreender, faço questão de escrever isso, e falar inglês. E falar inglês, tá? Vou só colocar assim, compreender e falar. A chance de ele realmente compreender e falar, né? Qualquer um dos alunos é 30% de chance de entender. Vou botar assim, tá? Vou ser bem simples aqui mesmo. E qual é a chance de não entender e não falar? Seria o restante, né? A gente sabe que tudo que pode acontecer, né? A professora Aline falou isso com vocês, acredito, é 100%, né, das nossas possibilidades. Se 30% correspondem à chance de realmente compreender, falar, entender, isso quer dizer que os outros 70%, é isso que eu vou colocar aqui, ó, 70%, que vem do quê? O total de possibilidades menos essa chance de 30%, né? Isso aqui vai dar 70%, é a chance de não entender, né? Não falar. Certo? A gente tem que ter isso em mente. Por quê, gente? Porque olha só o que pode acontecer aqui. Por exemplo, a questão fala que qualquer um dos 3, ou o Germano, ou a Alice, ou a Riane, podem responder aquela pergunta, aquele questionamento do professor. Então, vamos pensar aqui em algumas possibilidades. O que pode acontecer aqui? Pode ser que o Germano responda, né? Pode ser que ele responda e a Alice e a Rihanna não respondam, né? Pode ser, por exemplo, que a Alice responda e o Germano e a Rihanna não respondam, não é isso? Pode ser que a Rihanna responda e Germano e a Alice não respondam. Olha só o que está acontecendo aqui. Apenas um dos 3 aqui, responderam. Os outros 2 não. Ou o Germano respondeu, ou a Alice respondeu, ou a Rihanna respondeu. Pode acontecer também de 2 aqui responderem, por exemplo, o Germano e a Alice, e a Rihanna não. Pode acontecer da Alice e a Rihanna responderem o Germano não. Nem se vocês entenderam, né? Outra possibilidade, pode acontecer de os 3 responderem, né? O Germano, a Alice e a Rihanna. Ou pode acontecer, quem sabe, é uma possibilidade, né, de ninguém responder, né? Pode ser que ninguém entenda, né? Então, olha só, gente, o que está em jogo aqui? Eu quero que vocês entendam que a chance de cada um não responder é 70%, de responder é 30%. Tudo bem? Então, olha só, é muito mais fácil a gente pensar, por exemplo, né, esse é um exemplo disso, por isso que ele está aqui
no nosso vídeo do seguinte: a gente chegar na nossa resposta de forma indireta. Como assim? Em vez de eu começar pensando, é uma opção, né, nas possibilidades que são possíveis aqui no cenário de possíveis, naqueles em que realmente são favoráveis, né, dentre os possíveis, que são aqueles em que eles realmente respondem alguma coisa, a gente pode iniciar pensando no que nós não queremos que aconteça, né, que são aqueles não favoráveis. São aqueles em que nem o Germano, nem a Alice, nem a Riane respondem. Certo? Então, como é que ficaria isso? Por exemplo, qual é a chance do Germano não responder? 70%. Né? Qual é a chance da. Ou 0,7, né? A mesma coisa. Qual é a chance da Ali que não responder? 70%. Qual é a chance da Rihanna não responder? 70%. Então, olha só. A única possibilidade que não nos agrada é a de que ninguém responda. Né? Porque em todas as outras, né, respondendo um dos três, os três, ou dois dos três, alguém respondeu, né? Então, olha só. Então, olha só. Vamos pensar no que nós não queremos, que é isso aqui, né? Os três não respondendo ao mesmo tempo. Simultaneamente, os três não vão responder. Então, qual é essa chance? Essa probabilidade aqui que eu vou chamar de... Deixa eu ver. Chamar de pesão mesmo, né? Eu não tenho muita criatividade para isso. Vamos lá então, a gente vai ter o quê? 0,7 vezes 0,7 vezes 0,7, né? Como eu quero simultaneamente, né? Multiplicação, a gente sabe disso, né? Então a gente vai ter aqui o quê? A probabilidade vai ser 0,7 vezes 0,7 vezes 0,7. Isso vai dar, gente, se você fizer a conta, 0,343, né? 343. Então, olha só. Essa é a chance, né? Se você colocar em porcentagem de novo, né? Você vai ter 34,3% de chance. Tudo bem? De que ninguém responda entrevistador. Né? Se essa é a chance de ninguém responder, qual é a chance de responder? Só fazer 100%, que é o total de opções, né? Do que pode acontecer, de tudo que é possível, né? Tirando a chance de ninguém responder. E o resto que sobrar aqui vai ser a chance de alguém realmente responder, né? Então vai ser 100 menos 34,3, isso vai dar 65,7%. Tudo bem? E a nossa opção correta é, para a surpresa de muitos, a letra D de Dinamarca, né? 65,7%. Tudo bem, gente? Com aproximadamente 35 minutos, ou melhor, eu acho que deu uns 40 minutinhos esse vídeo, mas eu espero que tenha ficado didático, tenha ficado interessante para vocês, tá? E que tenha sanado dúvidas, né? Não sei se essas foram realmente as mais complicadas, se houve mais alguma que não está aqui, mas se tiver, entre em contato comigo. Pode me mandar mensagem, tá? Pode colocar aqui nos comentários, eu vou ler com muito prazer, tá? E eu aguardo vocês nas próximas oportunidades, tá bom? Um grande abraço e até mais.